Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui, todos os domingos, a gente debate e traz as principais informações sobre aposentadoria, INSS, direitos do trabalhador, o funcionalismo e o serviço público, entre vários outros assuntos. Hoje, para responder às perguntas que você encaminha para a gente na nossa consultoria previdenciária, contamos com a participação do especialista em direito previdenciário, o doutor Tiago Kidrick, do escritório Kidrick Souza Advogados. Também temos a presença da professora da Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul, a advogada Sonilde Lazzarini, e do vice-presidente da FESERGS e presidente da AMAPERG Sindicato, Flávio Berneira, que fala em nome dos servidores públicos do nosso estado. É claro, a gente quer convidar você a fazer parte da nossa bancada com as suas perguntas sobre aposentadoria e INSS. É fácil, né? Você envia para a gente os contatos que a gente disponibiliza aqui na tela. Sempre lembro a você, deixe o nome e a cidade onde você está falando para facilitar a nossa compreensão aqui e dar com maior precisão a resposta para as dúvidas que são encaminhadas na nossa interatividade. Primeira questão que chega na manhã desse domingo é da Marina, lá de Porto Alegre, aqui de Porto Alegre, né? Bom dia, meu nome é Marina, tenho 51 anos e 25 de carteira assinada. Minha dúvida é, posso me aposentar ou somente daqui a 12 anos? É a dúvida da Marina. Doutor Tiago, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, obrigado pela presença novamente. Bom dia aos nossos convidados aqui, aos telespectadores. Pergunta da dona Marina, ela tem 25 anos, se esse trabalho for insalubre ou perigoso, se for atividade especial, ela pode pensar numa aposentadoria especial. Ela não tem essa informação aí pelo que ela falou, não né? Temos. Se não, ela teria que contribuir mais 5 anos pela legislação atual para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. E se ela não tivesse as condições de contribuir esses 5 anos, com 60 anos de idade, ela tem direito à aposentadoria por idade, porque ela já tem o mínimo e até um pouco mais do que precisa para a aposentadoria por idade. Perfeito, perfeito. Outra questão vem ali do Vale dos Sinos, lá do município de Novo Hamburgo, a Celita. Minha mãe tem 59 anos e 4 meses de idade e 15 anos e 4 meses de contribuição para o INSS. Ela vai conseguir se aposentar por idade? Vai depois que fizer os 60 anos de idade, né? Aposentadoria por idade para a mulher, 60 anos no mínimo e 65 anos para o homem, né? Pela legislação atual, né? Sim. Agora com a reforma da Previdência vai ter alterações, podemos falar depois, mas atualmente é só ela esperar os 60 anos de idade. Basta, né? E no caso dela, doutor Tiago, a gente sabe que o substitutivo aí da PEC 287 estabeleceu para o caso das aposentadorias por idade uma regra de transição. Como que ficaria a situação dela caso aprovada a proposta nos moldes que está? Isso, essa regra de transição, né? Primeiro, é importante dizer que ela tem, que ela só começa a aumentar a carência exigida a partir de 2020. Perfeito. Então, vai dar um espaço para essas pessoas que estão quase chegando na idade de se aposentarem. E a única coisa que vai alterando é que a cada ano vai ser exigido 6 meses a mais de carência, sim, até chegar em 300 meses, que vai ser o final, né, que aí a regra geral vai unificar com a regra de transição, 300 meses de contribuição, né? Hoje são 180 meses de contribuição. Então, ela vai ser aplicada gradativamente. Então, no caso da dona Celita, mesmo mudando a reforma, digamos, vamos exagerar aqui, mas amanhã, com 60 anos, ela consegue se aposentar com o tempo atual. Isso, pelo texto que está lá atualmente da reforma da Previdência, ela consegue tranquilamente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago Kidrick, que segue com a gente. Continue encaminhando as suas dúvidas para a gente na nossa consultoria jurídica sobre Previdência. Olha, a FEMARGS está com um novo curso de pós-graduação, com ênfase em trabalho, processo do trabalho e seguridade social, em parceria com a FMP. Excelente nível docente, temas tratados de modo aprofundado, que privilegia uma reflexão crítica acerca do direito material e processual do trabalho e também da seguridade social, inclusive das mudanças propostas nessas áreas. As matrículas estão abertas e olha só, com 20% de desconto para os primeiros 5 inscritos que disseram que assistiram à promoção aqui no Boca no Trombone, né? E 15% de desconto da 6ª à 10ª
nas parcelas, né? 25% de desconto para pagamento à vista para as matrículas efetuadas até o dia 15 de julho. Ótima oportunidade para quem mora no interior ou quem dispõe de pouco tempo para investir na sua formação. É o curso da FEMARGS. Aproveite essa promoção aqui em parceria com o Boca no Trombone. Olha, e falando em FEMARGS, está com a gente na manhã desse domingo, a gente agradece, né, a sua presença, doutora Sonilde Lazzarin, que é professora da Universidade Federal e também lá da Fundação Escola da Magistratura, da FEMARGS, falar hoje um pouquinho das reformas, né? Até vou aproveitar a sua presença e lhe trazer uma questão da interatividade. O Ademir, doutora, ele é lá de Alvorada, ele quer saber o que os doutores acham das reformas trabalhista e da aposentadoria, que é a reforma previdenciária, né? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite para participar do programa, enfim, para responder a essas questões. Com relação à reforma trabalhista e previdenciária, o que eu acho que tanto a reforma trabalhista como a previdenciária, elas estão sendo colocadas de maneira impositiva e principalmente fundadas num falso discurso. Quando se tem na reforma trabalhista o discurso da modernidade, que é necessário modernizar, é necessário dar liberdade ao trabalhador, na verdade o que se faz é se esconde os principais tópicos que constam da reforma e que são muitos artigos e muitos direitos que são modificados. Sim. E que nenhum desses direitos ele favorece o trabalhador. Então, quando se diz que é preciso modernizar, que a CLT está ultrapassada, que ela tem mais de 70 anos, não é verdadeiro. A CLT ela passou por várias reformas, vários artigos foram modificados. E o que se pensa numa reforma trabalhista? Tem que se olhar a condição humana, da dignidade do trabalhador. Então, Nós vivemos hoje, na verdade, a sociedade se diz a sociedade do cansaço. As pessoas estão adoecendo, elas estão cansadas. E aí, falando na reforma da Previdência também, nós temos dados de 2015, que são dados da Previdência Social, onde só de benefícios acidentários que decorrem de acidentes de trabalho ou de doenças ocupacionais, eles somam 813 mil benefícios nessa modalidade, sendo que 113 mil é por morte. Então, e esses dados, eles acabam onerando a própria Previdência. E o que se leva a pensar numa reforma trabalhista? Bom, dentro desse grande número de doenças ocupacionais, tem um número muito grande que são doenças emocionais. E o que leva a essas doenças emocionais é o excesso da carga de trabalho, as novas tecnologias que permitem um trabalho extraordinário não computado, medo de perder o emprego, redução de direitos, pressão psicológica. Então, isso tudo leva, precisamos de uma reforma trabalhista que olhe para essa realidade e que também desonere um pouco a própria Previdência Social, além de pensar na condição humana. Mas o que a gente vê na reforma? Aí a gente vê, jornadas ampliadas, redução de intervalos. Intervalos são diretamente proporcionais ao número de acidentes e doenças ocupacionais. Ampliação de jornada 12 por 36, quando se sabe que ninguém descansa 36. Se a gente somar, por exemplo, se tiver ampliação da jornada 10 horas, como diz a PEC 300, que ampliaria a jornada para 10 horas, permitido 2 horas extras, nós teríamos 12 horas. Se considerar que a pessoa tem 3 horas de trajeto, nós vamos a 15 horas. Se ela estudar 4 horas, nós temos 19 horas. E a pessoa precisaria dormir 8 horas. E sobra 5 horas para que ela tenha o descanso e ela tenha toda a sua outra interação com a família, com filhos. Então, nós temos trabalhadores que não vão conseguir conhecer os próprios filhos, porque eles vão sair pela manhã, os filhos estão dormindo, vão voltar à noite, os filhos também estão dormindo. Então, na verdade, a reforma ela tem todas as situações elas são prejudiciais e elas vão contra, na verdade, esse sistema de valorização do trabalho da pessoa humana. Depois a gente pode falar em outros detalhes que vão confirmar isso que eu estou dizendo. Certamente, doutora Sonilde.
fica com a gente e debate mais temas aqui das reformas trabalhista e previdenciária na manhã desse domingo. Olha, mais um curso, né? Desde 1992, o curso Preparação à Carreira da Magistratura do Trabalho prepara o candidato para as provas de seleção e para o exercício da função de juiz de trabalho. O corpo docente, formado na sua maioria por juízes do trabalho, alcança, então, um alto índice de aprovação nos concursos para a magistratura trabalhista. O curso de Preparação à Carreira da Magistratura do Trabalho pode ser presencial ou à distância. Vai ocorrer das segundas às sextas-feiras, das 19 às 22 horas e também aos sábados, das 9 ao meio-dia, lá na sede da FEMARX. Informações você confere aqui no site e nos telefones que a gente disponibiliza na tela da Bandeirantes. Bom, quero falar agora com o presidente da Maperg Sindicato, vice-presidente da FESERX, presidente Flávio Berner, que a gente já faz uma saudação inicial, presidente Flávio. Vindo aí de uma longa viagem, né? Você debateu aí no exterior sobre as questões ligadas aos servidores públicos e ao funcionalismo em geral. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos amigos aqui que participam do programa, aqueles que nos assistem. Dizer que eu fiquei bastante satisfeito, me senti muito contemplado aqui com a fala da professora, né? Que até então, quando nós, o movimento sindical, contestávamos as reformas propostas pelo governo federal, tanto a trabalhista quanto a previdenciária, se tentou nos rotular a nossa crítica como se fosse de um movimento corporativista e que buscava garantir privilégios, manter privilégios, né? E a gente tem verificado agora, do meio acadêmico, né, uma postura que vai na mesma direção da nossa crítica. Nós acompanhamos lá em Genebra, por ocasião da convenção da OIT, a manifestação, estivemos reunidos inclusive com a direção nacional da ANAMATRA, falando de justiça do trabalho, sim, que entregou um manifesto. Nós até tivemos a oportunidade de ter acesso a esse manifesto antes dele ser formalmente encaminhado à OIT, também com as críticas na mesma direção de que essas propostas, esses projetos, eles violentam direitos básicos do trabalhador e na OIT se registrou que inclusive violam convenções protetivas, né, da Organização Internacional do Trabalho. Então, nós também acompanhamos lá, porque eu lá integrava a delegação da CLATEE, Solano, a fala do nosso presidente Júlio Fuentes, que foi na mesma direção. Eu quero ilustrar esse nosso debate, estamos falando sobre as reformas, o doutor Tiago respondendo as dúvidas, né? E eu quero ilustrar trazendo aí a palavra do nosso Poder Executivo Federal, né? Que na verdade vai de encontro ao que a gente está dizendo. Vamos ouvir o que disse aí nos últimos dias o presidente Michel Temer, traçando aí um apanhado, segundo ele, né? Um vídeo aí da própria instituição governamental, que a gente está colocando com as principais falas do presidente Michel Temer. Ele pinça a questão do país e também toca nas reformas. Assistimos à demonstração da vitalidade da democracia brasileira com um funcionamento pleno e livre do Poder Judiciário. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. O único soberano é o povo. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida. A agenda de reformas é o resultado mais visível do respeito mútuo e do diálogo constante, mantido entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Reformas necessárias há décadas, sobre temas fundamentais para o crescimento justo e sustentável em nosso país. Essas reformas promovem a modernização das relações trabalhistas e corrigem um sistema previdenciário injusto e desigual, combatendo todos os privilégios. Justamente no momento em que saímos da mais grave crise econômica de nossa história, quando havia sinais claros de que as reformas teriam maioria no Congresso Nacional, assacaram contra meu governo um conjunto de denúncias artificiais e montadas. O caminho que conduz da justiça aos justiceiros é o mesmo caminho trágico que conduz da democracia à ditadura. Estou convencido de que alcançaremos nossos objetivos, retomar o crescimento e o emprego sobre bases sustentáveis
e seguras do conjunto de reformas mais ambiciosas e necessárias das últimas décadas. Tá aí, palavra do presidente da República, Michel Temer. Presidente Flávio Berneiro da Amaperg Sindicato, também representando aqui no programa a Federação Sindical aqui dos Servidores do Estado, a FESERGS. O presidente não está um pouco dissociado da realidade? Ele não está falando algo que é exatamente o contrário do que está sendo demonstrado e os especialistas que estão aqui no programa estão relatando? É um discurso maquiado, ele tangencia, ele não aprofunda, ele não diz que os diversos artigos que são violentados por conta das propostas de reforma caminhadas pelo governo dele, o governo Temer. Eu só queria destacar, concluindo, na mesma direção, o presidente Julio Fuentes, que reúne lá mais de 30 países, nós integramos a CLATEE, fez a sua manifestação na plenária da OIT, registrando também a sua preocupação, a sua crítica. A própria OIT, através de alguns delegados da OIT, peritos da OIT, fizeram um apanhado inicial e já com uma manifestação preliminar também indicam a mesma preocupação, na mesma direção, de que essas reformas elas atacam direitos, de que elas violam convenções internacionais. Então, isso não se trata de um discurso corporativo e muito menos se trata de brigar por manutenção de privilégios. É se garantir a dignidade do trabalhador, direitos básicos do trabalhador, garantia de aposentação digna, enfim, essa é a nossa... Doutor Tiago Kedrick, você tem trabalhado muito, né? Tem feito muitas viagens a Brasília, se enfronhado nos temas, participou inclusive da elaboração de um texto substitutivo da Ordem dos Advogados, né? No sentido de alterar o que está posto lá na PEC 287, a reforma previdenciária. O presidente, parece que ele não está muito a par do que está posto lá no texto previdenciário. É verdade, não se trata de corte de privilégios, mas de direitos fundamentais que os trabalhadores adquiriram ao longo de muitos anos, né? E que nós, tanto pela OAB estadual quanto pelo Conselho Federal da OAB, sim, né, fizemos inclusive uma carta de repúdio aos pontos da reforma da Previdência, tanto a nível federal quanto aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, apontando quais seriam esses direitos que não poderíamos abrir mão em hipótese alguma, né, que prejudicam os mais pobres, né, aquele trabalhador com trabalho insalubre, aquele trabalhador com trabalho perigoso, várias outras situações, né, sim, sim, em que o trabalhador é penalizado de uma forma até cruel, né? Tá então, certo. o nosso trabalho tem sido nesse sentido e vamos continuar lutando, né, Solano? Sem dúvida. Uma questão, rapidinho, antes do nosso intervalo, o Sidney. Tenho 21 anos de contribuição e 11 de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Gozou dos dois benefícios. Com o tempo de insalubridade, segundo ele, chega a fecho 37 anos. Com esse documento, posso me aposentar por tempo de contribuição? Esse documento que ele refere é o PPP, né? O formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário, se tiver devidamente preenchido. Tem chance de aposentar? Tem chance de aposentar. O período em benefício por incapacidade ele tem que ser intercalado entre momentos de capacidade para entrar nessa contagem. Sim. E também o PPP é um início de prova, né? Mas a gente sabe que muitos segurados chegam com o PPP e seus benefícios são indeferidos por vários motivos, né? Claro. Então é o início de um trabalho aí de conquista da aposentadoria. Tem chance para iniciar o pedido de aposentadoria e a aposentadoria por invalidez deve ser intercalada aí ao período de capacidade para entrar nessa contagem que ele fez. Tem que ter contribuições após, né? Após. Tá isso. certo. Doutor Tiago segue com a gente vai para um pequeno intervalo, já retornamos, mas Kedrick Souza Advogados, a FEMARGS e a Amaperg Sindicato e a FESERGS aqui no Boca, no seu ano 28, muito mais espaço para trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27, muito mais interatividade para você. Retornando com o Boca no Trombone da manhã do seu domingo, você sabe, né? Sempre das 8h30 às 9 horas da manhã, o espaço aqui da Previdência, dos servidores públicos, dos aposentados, dos pensionistas no Grupo Bandeirantes. Continuamos a nossa consultoria, as dúvidas que você encaminha para a gente referente aos benefícios do INSS e a gente responde na manhã desse domingo.
O Cristiano, lá de Alvorada, meu nome é Cristiano, tenho osteoporose de nascença. Queria saber se tenho direito ao LOAS. Dr. Tiago Kedrick, que nos assessora na manhã desse domingo. Tem direito aí o nosso telespectador? Depende da condição socioeconômica dele também, né? Para ter direito ao LOAS, não basta a doença, né, incapacitante, tem que ter também a condição de miserabilidade. Aí teria que avaliar as condições econômicas dele. O LOAS é aquele benefício da assistência social, né, doutor? Assistência social, né? Independe de contribuição, né? Tem o LOAS para o idoso, tem o LOAS também para o incapaz, né? Inclusive menores, incapazes, etc. Mas sempre a questão econômica tem que estar envolvida, né? Sim, sim. É necessária a miserabilidade para a concessão do LOAS. Claro, requisito, né? O requisito. O doutor Tiago segue com a gente na manhã desse domingo, respondendo as dúvidas. Continue encaminhando pelos nossos canais de comunicação. Sempre lembro, né? A gente recebe muitas dúvidas, aquilo que durante o programa a gente não consegue retornar na semana, pelo Facebook, por e-mail, por WhatsApp, a gente acaba respondendo para você. Olha, uma proposta agressiva de mudanças estruturais no direito do trabalho está em curso. Descubra o que muda e revise os principais institutos e os pressupostos do direito do trabalho, para construir uma racionalidade capaz de compreender criticamente a nova realidade. O curso está confirmado e são as últimas vagas. As aulas acontecerão às sextas-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia. Agora é hora da gente dar um pulinho na Livraria Traça, um sebo especialista no mundo dos livros, você sabe, né? Livraria Traça é nossa parceira do Drops Boca no Trombone, lá na rádio Band News, FM 99,3. Segundas, quartas e sextas, nas edições manhã e tarde, a gente traz o Drops Boca no Trombone e tá com a gente lá a Livraria Traça. Tem que oferecer uma série de livros novos, com edições recentes, e os livros usados principalmente, que são livros de ocasião, são livros de preço mais em conta e que atendem a um universo muito grande de interesses e pessoas. Nós trabalhamos com desde os livros clássicos aos livros técnicos, passando por espíritas, esotéricos, literatura policial, ou seja, o cliente consegue entrar em vários mundos, há uma diversidade de assuntos muito grandes para todos os tipos de pessoas. Tá aí a nossa parceira Livraria Traça. Acesse o portal, coloca aqui pra gente, traca.com.br é o portal, são mais de 200 mil títulos, gente. Você pode acessar, fazer a compra através do portal e também navegar, ter várias seções lá de poder escolher os melhores livros que você quer usufruir. Livraria Traça. Bom, estava conversando com o presidente Flávio Berneira, da Amapergs Sindicato, que também hoje representa a FESERGS aqui no programa. Presidente Flávio, a associação está preocupada com uma questão de um diretor aí da entidade. É verdade, Solano. Aproveitar, eu não tenho como me furtar de comentar esse assunto, que nos entristeceu bastante durante essa semana que passou. Uma escolta da SUSEP, que por sinal, SUSEP é essa que trabalha aí com muita abnegação, mas com extrema dificuldade, né, de todas as ordens. Os colegas de rotina estavam fazendo uma escolta de um preso para uma audiência em Tramandaí. Lá, ao final desta audiência, ou no meio da audiência, não sei bem o momento exato, uma pessoa solicitou ao juiz permissão para conversar com um familiar, se não me engano, para conversar com um preso. O juiz teria autorizado, aí os escoltantes, um deles é diretor da Amapergs Sindicato, o diretor Marcos, ponderou, né, a respeito dessa autorização, que precisaria ter, enfim, algumas questões de segurança deveriam ser observadas, e o juiz impôs a sua decisão, que fosse cumprida sob pena de prisão, e aí o nosso colega lá disse que não tinha condição de cumprir, e ele deu voz de prisão. Os agentes penitenciários estiveram lá na delegacia lá de Tramandaí, então vai a nossa crítica, e não só a nossa crítica, a nossa ação.
sindicato está aí movendo toda a sua estrutura para buscar responsabilizar o magistrado por, no nosso entendimento, absoluto abuso de autoridade. Porque ele, por conta da sua liberalidade, não se tratava ali de observar uma garantia de dignidade humana, ou garantia processual, enfim. Né? Sim. Então vamos fazer aí, mover toda a nossa estrutura para que isso não se repita. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Quando a gente olha para algumas situações, a gente vê uma similaridade com outros tempos de retrocesso. Muito obrigado, presidente Flávio Berneira, em nome da Amapergs e da FESERGS aqui no Boca no Trombone. Estava conversando no bloco anterior com a doutora Sonilde Lazarim, que representa a FEMARGS aqui no Boca, e a propósito da sua fala, a senhora referia, doutora, sobre a reforma trabalhista e os prejuízos que ela acaba trazendo, né, para os trabalhadores. No vídeo que colocamos, né, do presidente Michel Temer, ele fala exatamente o contrário. Vamos elencar aí, a senhora pede até vez para justamente isso, elencar os grandes direitos que estão sendo retirados dos trabalhadores. Bom, aquela questão do modernizar que a gente falou antes e que é muito referida pelo presidente, que a reforma trabalhista precisa modernizar e trazer novamente condições melhores econômicas, e eu disse que é uma falácia. Eu vou citar alguns exemplos, dentre tantos, que eu gostaria que a gente pensasse se isso realmente representa modernizar ou se isso é um retrocesso social. Falando na OIT, a OIT e o Brasil adota um conceito moderno de trabalho escravo, o trabalho escravo contemporâneo, porque nós temos uma realidade no Brasil ainda enorme de condições de trabalho em condições análogas a de escravos. E esses trabalhadores que são libertados dessas condições, em 90% deles são de empresas terceirizadas. Bom, o que acontece? Com a terceirização, como nós já temos, e ela não é nova, ela existe há décadas, Sim. E nunca no Brasil, em nenhum outro país, resolveu o problema da empregabilidade. Então, é uma falácia que terceirizar a atividade fim vai resolver o problema do desemprego. A gente tem que pensar o que a gente quer se fosse um avanço social. Nós temos hoje 45 milhões de pessoas empregadas. Destes, 12 milhões são de trabalhadores terceirizados. E a proposta é transformar os 33 milhões na condição que nós temos de não terceirizados em terceirizados, quando nós deveríamos estar preocupados em inserir esses que são terceirizados em relação ao outro. Mas o mais grave disso, que eu referia, que é um grande retrocesso, é o conceito de trabalho em condições análogas a de escravos, que é adotada pela OIT, que foi adotado pelo Brasil e que está inserido lá no Código Penal, esse conceito, e tem um projeto tramitando que muda o tipo do Código Penal. Mudando o tipo do Código Penal, passaria a ser considerado trabalho escravo somente aquele que tivesse a limitação da liberdade. Sim. Quer dizer, tem que estar no tronco, tem que estar amarrado, senão fica liberado para não ser considerado trabalho escravo. E através deste projeto desoneraria a expropriação, de acordo com a PEC, aquela da expropriação do proprietário, Sim. Desde que a exploração do trabalhador não fosse direta, quer dizer, autorizando, então, a legalização da exploração do trabalhador, eu diria a flexploração legalizada. Um verdadeiro tiro no pé de todos os trabalhadores, né? Muito Exatamente. obrigado, doutora, pela sua participação em nome da FEMARGS, que também convida você que está em casa para um ciclo de 11 palestras com apresentação e debate de temas atuais em direito e processo do trabalho, incentivando o espírito crítico a partir de abordagens teórico-práticas dos temas relevantes atualmente na matéria laboral. As palestras elas vão acontecer sempre às sextas à tarde, podem ser acompanhadas presencialmente ou à distância. As inscrições até amanhã, a próxima segunda-feira. Tá certo? Mais um espaço da FEMARGS aqui. Para a gente concluir rapidamente aqui a questão do Geraldo lá de Turuçu, doutor Tiago. Minha esposa tem 58 de idade, 38 anos de atividade rural. Ele cita aqui que durante um bom tempo ela teve empresa, né, teve faturas, seguiu com a atividade agrícola, mas a empresa ela continua com débitos e ainda está ativo. A pergunta dele, dá para se aposentar ou tem que proceder de que forma daqui para frente? De uma forma bem objetiva. Ela voltou ao meio rural, né? Voltou. Então, em princípio, sim, só que ela vai ter dificuldade de fazer essa prova, né, em relação à empresa, porque ela deve provar a atividade somente rural, né?
Então, em princípio, sim, mas se aconselha que ela procure um advogado especialista para encaminhar esse benefício. Tá certo. Obrigado, doutor Tiago. Agradeço. Ponto final nessa edição do Boca no Trombone. Voltamos domingo que vem, das 8h30 às 9 horas da manhã. Boca no 28. Muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos.